Existem verdades que não se dizem por medo de incomodar, mas há momentos na vida em que ficar calado é mais perigoso do que falar. Este vídeo é um desses momentos. Hoje vamos falar de algo que pode mudar radicalmente a tua percepção de ti mesmo e dos vínculos que toleras. Hoje falaremos de 5 coisas que, se continuas recebendo de alguém, estão te sabotando em silêncio. Não vieste ao mundo para ser moldado pelas expectativas alheias. Vieste para descobrir quem és em essência. Mas enquanto continuares aceitando certos tratos, certas palavras, certas dinâmicas, seguirás preso a um papel que não te pertence. Jung o chamaria de máscara do eu. Uma fantasia que te protege do julgamento dos outros, mas que, ao mesmo tempo, te afasta da tua verdade. Carl Jung ensinou que não há tomada de consciência sem dor. E isso é exatamente o que te propomos aqui. Uma tomada de consciência profunda. Uma revisão honesta do que permites, do que entregas, do que calas e do que já não estás disposto a suportar. Porque há coisas que não deverias receber de ninguém. Nem por amor, nem por costume, nem por medo. É provável que mais de uma vez tenhas sentido que dás demasiado e recebes muito pouco. Que carregas culpas que não te pertencem. Que és tu quem sempre cede, quem sempre espera, quem sempre compreende. E isso não te faz mais forte. Está te esgotando. Silenciosamente, diariamente. Este conteúdo não é para vítimas, é para valentes, para os que estão dispostos a deixar de se justificar e começar a se construir, para os que entendem que o verdadeiro sucesso não se mede em conquistas visíveis, mas na paz interna com que caminhas cada dia. E essa paz começa por estabelecer limites. O que vais ouvir não são frases motivacionais nem conselhos genéricos. O que vais receber são chaves psicológicas profundas baseadas nos ensinamentos de Carl Jung. Chaves que te farão refletir, mas também te vão incomodar. Porque quando a alma começa a curar, a mente luta para voltar ao caos que já conhece. Quantas vezes te sentiste culpado por dizer não? Quantas vezes suportaste críticas disfarçadas de sinceridade? Quantas vezes compartilhaste os teus sonhos com pessoas que apenas semearam dúvidas em vez de esperança? Essa não é a tua culpa, mas é a tua responsabilidade cortar esse ciclo. Jung afirmava que o que não fazes consciente repete-se na tua vida como destino. E essa é uma das verdades mais poderosas que podes ouvir hoje. O que toleras torna-se norma. O que permites, ensinas. E o que repetes, constrói a tua identidade. Por isso, hoje vamos romper com isso. Aqui, contigo. Tu não estás aqui por acaso. Se este título te trouxe até aqui, é porque há uma parte de ti que está pronta para fazer uma mudança profunda. Uma parte tua que já não quer continuar sendo opção para outros enquanto te negas a ti mesmo. Hoje, essa parte vai se tornar mais forte. Vamos falar de 5 coisas que nunca mais deverias receber de ninguém. Não porque sejas arrogante, mas porque estás começando a te respeitar. E de 5 coisas que jamais deverias compartilhar com pessoas que não estão à tua altura. Porque a alma se intoxica quando se expõe a quem não sabe cuidá-la. Cada palavra deste vídeo está desenhada para acender algo dentro de ti, para que não apenas reflitas, mas haja. Para que deixes de sentir culpa por proteger a tua energia. Para que comeces a olhar para dentro e reconheças o teu poder. Porque ninguém pode fazer-te sentir menos se tu estás claro do quanto vales. O sucesso pessoal não começa na tua conta bancária, nem nos teus títulos. Começa na tua consciência. No que escolhes cada dia, nas conversas que permites, nos silêncios que aceitas, nos vínculos que alimentas ou que decides cortar. Tudo isso, embora não o vejas, está moldando o teu destino. E se alguma vez pensaste que estabelecer limites é perder pessoas, deixa-me dizer-te algo. Os que se vão quando te afirmas nunca estiveram realmente contigo. Apenas estavam com a versão tua que não sabia dizer basta.
Jung falava da individuação como o processo de te tornares quem realmente és, para além das máscaras sociais. E parte desse processo inclui dar-te conta de a quem estás dando acesso a partes de ti que ainda não curaram. A quem estás deixando entrar na tua alma sem que o tenha merecido. Este vídeo será o teu espelho, não um qualquer. Um espelho que mostra não apenas o teu reflexo, mas as tuas feridas, os teus padrões, as tuas repetições, e que ao mesmo tempo te aponta o caminho para deixar de ser o que tolera e tornar-te o que escolhe. Sabemos que não é fácil. Nós também o vivemos. Também demos mais do que devíamos. Também esperamos mensagens que nunca chegaram. Também nos calamos quando tínhamos que gritar. Mas houve um momento em que decidimos que já era suficiente. E esse momento pode ser hoje para ti. Há coisas que, quando as recebes constantemente de alguém, te tiram vida, te tornam pequeno, te apagam. E embora não o vejas, essas coisas estão desenhadas para te manter num lugar onde não possas crescer. Não é coincidência. É uma dinâmica inconsciente. Mas isso pode ser quebrado. E por outro lado, há coisas tão valiosas que não podes entregá-las a qualquer um. A tua visão, a tua vulnerabilidade, a tua energia, a tua confiança, não são para todos, apenas para quem sabe valorizá-las. Apenas para quem também se cuida a si mesmo. O sucesso começa quando escolhes melhor com quem compartilhas o que és. Hoje vais identificar quais são essas 5 coisas que nunca deves receber. E também aquelas que deves proteger como se fossem ouro. Porque são a tua alma. E não se negocia. Prometemos que ao final deste vídeo, terás uma clareza brutal sobre o que estás permitindo e o que já não vais tolerar nunca mais. Porque quem se conhece, se protege. E quem se protege, se respeita. Este conteúdo não é um adorno, é um chamado. Uma linha na areia, um ponto de inflexão, um espaço onde o que mais importa não é o que acontece fora, mas o que decides fazer contigo a partir de agora. Então respira fundo, abre a tua mente, conecta-te com a tua alma, porque estás prestes a ouvir o que ninguém se atreveu a dizer-te, mas que sempre precisaste ouvir. E se estás a perguntar-te, será que isto é para mim? A resposta é simples: se te doeu, se te remexeu, se te ressoou por dentro, então sim, é para ti. A primeira coisa que nunca deverias receber de ninguém é a desvalorização constante. Jung dizia: o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Se alguém te desvaloriza repetidamente, está projetando a sua sombra. Não se trata de ti, mas do que essa pessoa não trabalhou no seu interior. Contudo, se tu o aceitas como verdade, essa projeção te devora por dentro. Te leva a pensar que a tua intuição está quebrada, que a tua autenticidade é um erro. Cada vez que aceitas uma crítica destrutiva como verdade absoluta, estás pactuando inconscientemente com a rejeição. Faz este exercício. Escreve 3 vezes em que alguém te desvalorizou e anotaste essa frase na tua memória. Depois, ao lado, escreve como responderias hoje, a partir do teu amor próprio. A segunda coisa que jamais deverias receber de ninguém é a culpa que não te pertence. Jung foi claro. A culpa é uma emoção que pode unir-nos às nossas feridas se não a reconhecermos como alheia. Há pessoas que, a partir da sua própria carga emocional, transferem a sua responsabilidade para outros, para não olhar o seu próprio caos. Se alguém constantemente te faz sentir responsável pelos seus fracassos, pela sua tristeza, pelo seu mau humor, não estás numa relação, estás numa prisão emocional. Um bom exercício terapêutico é perguntar-te: que parte desta culpa é realmente minha? Se a resposta é nada, tens o direito e o dever de te libertar. A terceira coisa que deves rejeitar imediatamente é a manipulação disfarçada de amor. Onde o amor começa a doer mais do que sustenta, já não é amor, é controle, dizia Jung de maneira implícita, ao falar de relações simbióticas e codependentes.
Cuidado com os elogios que se transformam em exigências. Cuidado com os "faz por mim". Se me quisesses, farias. É que tu antes eras diferente. Essas frases não são carinho, são correntes. Identifica hoje pelo menos uma relação onde te sintas obrigado em vez de escolhido. E pergunta-te: qual é o medo por trás de não agradar mais a essa pessoa? A quarta coisa que não podes receber de ninguém é a indiferença perante a tua dor. Quando alguém que diz amar-te te vê sofrer e não faz nada, aí não há vínculo, há desconexão. Jung dizia-nos que a alma precisa de ressonância, e onde não há ressonância emocional, há vazio. Se normalizaste a indiferença, é porque em algum momento aprendeste que era perigoso pedir atenção ou consolo. Este padrão quebra-se quando te dás permissão para sentir, para expressar, para exigir humanidade nas tuas relações. Faz este exercício. Lembra a última vez que precisaste de apoio e não o recebeste. O que fizeste com essa dor? Engoliste-a? Choraste em silêncio? É momento de voltar a essa cena e dar a ti mesmo o abraço que te faltou. A quinta coisa que jamais deverias receber é o desprezo pelos teus sonhos. Jung dizia que o inconsciente se comunica conosco através de imagens, símbolos e desejos. Quando compartilhas um sonho e alguém se ri, o minimiza ou o desacredita, essa pessoa não está apenas invalidando as tuas aspirações, está desprezando a tua energia vital. Nunca esqueças isto. Quem não celebra o teu crescimento, teme a tua liberdade. Se o teu desejo de ser mais incomoda alguém, não é a tua culpa, é a ferida dessa pessoa. Hoje mesmo, faz uma lista de 3 pessoas a quem contaste uma meta e não a apoiaram. Depois, repete para ti mesmo: não preciso de aprovação para florescer. Agora vamos às coisas que tu jamais deverias compartilhar com qualquer um se realmente queres ter sucesso e uma vida emocionalmente saudável. E aqui entra a segunda parte da nossa promessa. As coisas que são tão íntimas, tão sagradas, que compartilhá-las com quem não as valoriza é um ato de autotraição. A primeira coisa que nunca deves compartilhar com qualquer um é a tua ferida aberta. Jung dizia que a alma precisa de um espaço seguro para se revelar. Falar do que ainda sangra requer confiança, contenção e presença. Nem todos têm a maturidade emocional para te sustentar. Se entregas a tua ferida a quem não sabe o que fazer com ela, corres o risco de ser rotulado, julgado ou manipulado. Guarda as tuas feridas para quem saiba que a tua vulnerabilidade é um ato de coragem, não de fraqueza. A segunda coisa que deves cuidar como um tesouro é a tua intuição. Jung dizia que a intuição é uma função psíquica tão válida quanto o pensamento racional. Mas vivemos numa cultura que a desacredita, que te pede provas, dados, lógica. Se compartilhas a tua intuição com pessoas que se riem dela, que a chamam de loucura ou exagero, acabarás por te desconectar de uma das tuas maiores bússolas internas. Na próxima vez que sintas algo muito forte dentro de ti e hesites em compartilhá-lo, pergunta-te: esta pessoa saberá respeitar a minha percepção profunda? A terceira coisa que não deves compartilhar com qualquer um é a tua energia diária, a tua presença, a tua escuta, a tua atenção. Jung falava da transferência e contra-transferência, esse intercâmbio subtil entre almas que ocorre em cada interação. Se passas o dia esgotando-te com conversas vazias, pessoas que apenas querem descarregar o seu caos em ti, ou dinâmicas que te deixam exausto, então estás oferecendo a tua energia à sombra coletiva. Pergunta-te: quanto do meu dia estou entregando sem consciência? E quanto disso me tira a vida? A quarta coisa que deves proteger é o teu processo interno. Estás a mudar, estás a curar, e isso merece respeito. Nem todos entenderão a tua nova versão. Nem todos celebrarão a tua disciplina, os teus silêncios, as tuas novas decisões. Alguns até tentarão sabotar o teu processo, porque já não és o mesmo. Porque agora escolhes a tua paz.
Não expliques a tua evolução a quem ainda vive na negação. Faz-te esta pergunta: a quem estive a tentar convencer de que a minha mudança é válida? A quinta e última coisa que deves guardar com zelo é a tua visão. Jung falava do self como o centro da alma, a imagem mais autêntica do que vieste a ser. A tua visão é a manifestação externa desse self. Nem todos têm a capacidade de te ver na tua grandeza, porque isso os confronta com a sua pequenez. Não compartilhes os teus projetos com pessoas que se riem da ambição. Guarda o teu fogo para quem não queira apagá-lo, mas sim avivá-lo. E agora, para por um momento. Respira. Conecta-te com o teu interior. Qual destas 10 verdades foi a que mais te tocou? Que coisa estás permitindo e sabes que te faz mal? E qual estás compartilhando que deverias proteger? Faz este exercício. Escreve uma carta para ti mesmo, onde prometes não voltar a receber o que te destrói, nem compartilhar o que ainda não está pronto para ser entregue. Leia em voz alta e guarda-a como um lembrete do teu novo pacto interno. E se este vídeo ressoou contigo, se algo dentro de ti despertou, convido-te a deixar nos comentários esta frase: o que me rouba energia já não tem entrada na minha vida. Será a nossa forma de selar esta nova consciência, de nos lembrarmos que nem tudo o que se oferece deve ser recebido, e nem tudo o que carregamos dentro deve ser entregue. Toda pessoa que permanece onde não é valorizada está negando o seu próprio self. Carl Jung entendia o self como o núcleo essencial da alma, o centro integrador de tudo o que somos. E quando permites que outros te tratem como se fosses pouco, estás deixando que essa imagem sagrada de ti mesmo se dilua na sombra da dependência emocional. Não estás amando, estás sobrevivendo. E o amor não é uma luta diária por ser visto. O amor real é reconhecimento mútuo. Freud falava da compulsão à repetição, esse impulso inconsciente que nos leva uma e outra vez a relações que doem, apenas porque nos são familiares. Jung, tomando esse conceito, desenvolveu-o com a ideia de complexos autônomos. São como pequenas personalidades internas que se ativam quando alguém nos trata como faziam os nossos pais, ou quando sentimos que não somos suficientes. E se não os tornarmos conscientes, tornam-se o nosso destino. Há pessoas que vivem uma vida inteira esperando validação de quem nunca lhes dará uma palavra de afeto sincero. Desgastam-se tentando mudar para serem aceitas, quando a verdadeira liberdade está em aceitar-se a si mesmo sem necessidade de reflexos externos. Jung dizia: a solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não poder comunicar o que é importante para ti. Estar rodeado de pessoas que não te entendem também é uma forma de estar só. Adler, por sua vez, falava do complexo de inferioridade como um dos maiores venenos da psique humana. E muitas vezes, esse complexo não o carregamos dentro porque nascemos com ele, mas porque o absorvemos de ambientes onde apenas recebemos desprezo, indiferença ou comparação. O sucesso não pode ser construído sobre o terreno emocional da humilhação. Tens que te rodear de pessoas que elevem a tua estima, não que a quebrem. Jung insistia-nos em olhar a nossa sombra, e não apenas a sombra interna, mas também a sombra alheia que nos afeta. Ou seja, quando alguém nos projeta a sua dor, a sua inveja, a sua insegurança, e nós a assumimos como culpa própria, aí estás carregando um peso que não te pertence. Por que te responsabilizas pelo veneno emocional de outro? Por que acreditas que amar é aguentar tudo? Carl Rogers falava da aceitação incondicional como um dos pilares de uma relação saudável. Mas isso não significa aceitar qualquer trato. Significa aceitar o outro na sua autenticidade, sem deixar de estabelecer limites ao que nos prejudica. Se alguém precisa que te traias para te amar, não é amor, é condicionamento. E tu não vieste a este mundo para mendigar afeto. Voltando a Jung, ele dizia que não se pode curar o que não se reconhece. E isso inclui reconhecer que há pessoas que não podem dar-te o que mereces,
não porque sejas pouco, mas porque elas estão vazias. E ninguém pode oferecer contenção se está quebrado por dentro. Por isso, deixar de esperar algo de alguém emocionalmente cego não é frieza, é maturidade. Viktor Frankl escreveu que quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Mas como vais encontrar o teu propósito se estás ocupado apagando incêndios emocionais de quem não sabe nem cuidar de si mesmo? A tua energia é limitada. E se a desperdiças em relações que não nutrem, ficarás sem força para a tua verdadeira missão nesta vida. Jung falava da individuação como esse processo heróico de te tornares quem realmente és, para além do condicionamento social. Mas essa transformação não ocorre no meio do barulho, nem em relações onde te obrigam a encaixar. Só podes tornar-te tu mesmo quando te atreves a decepcionar quem só te amava quando eras uma versão complacente. Pergunta-te: estás em relações onde podes respirar? Ou sentes que tudo o que fazes é evitar um conflito, evitar uma briga, evitar que se zanguem? Viver assim não é amor, é autocensura. E a autocensura prolongada cria ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas. Estás disposto a adoecer só para não incomodar alguém? Jung dizia que o trauma não é apenas o que te aconteceu, mas o que fizeste com isso. E muitos, em vez de curar, repetem. Rodeiam-se de pessoas que os invalidam porque isso é o que conhecem. Mas tu não estás condenado a repetir. Podes criar um novo padrão. Podes escolher diferente. Podes quebrar a corrente. A chave está em tornar consciente o que carregas dentro, porque tudo o que não se torna consciente, torna-se destino. E enquanto não parares para revisar o que estás aceitando dos outros, continuarás atraindo o mesmo. Pessoas que só te procuram quando lhes convém. Pessoas que te castigam com o silêncio. Pessoas que te elogiam só para te manipular depois. E tu? Estás à espera de que mudem? Ou estás pronto para mudar tu? Porque quando mudas o que permites, também muda o que recebes. Deixas de atrair desde a carência e começas a construir desde a clareza. E isso é outro nível de existência. Carl Jung tinha uma frase brutal: aquilo a que resistes, persiste. Aquilo que aceitas, se transforma. Deixa de resistir à verdade. Aceita que há pessoas que não te fazem bem. Aceita que há coisas que já não encaixam contigo. E a partir dessa aceitação, faz o luto, mas também faz o corte. Não tens que ser perfeito para ser respeitado. Não tens que ter a vida resolvida para estabelecer limites. Só precisas de uma coisa: decidir que já não vais trair-te por ninguém. Porque a alma não esquece quando a traís. E depois, cobra-te na forma de ansiedade, insônia ou culpa crônica. Quando compartilhas os teus segredos mais profundos com pessoas que não têm capacidade emocional, estás entregando a tua alma a ouvidos surdos. E depois perguntas-te por que não te sentes compreendido. Como vais sentir-te compreendido se abriste o teu coração a quem nem sequer sabe sustentar o seu? Na próxima vez que alguém te diga que és demasiado sensível, agradece. Porque a tua sensibilidade não é fraqueza, é radar. É a capacidade de captar o que outros ignoram. Mas se permites que te envergonhem por sentir profundamente, estás traindo o teu maior dom. E assim como não deverias compartilhar a tua dor com qualquer um, também não deverias compartilhar o teu sucesso. Nem todos se alegram por ti. Alguns apenas fingem sorrir, enquanto por dentro se incomodam com o teu crescimento. Aprende a detectar os que fingem estar felizes por ti, mas baixam o olhar quando te corre bem. A verdadeira fortaleza não é não sentir. É sentir tudo e ainda assim manter-te no teu centro. É chorar quando é preciso, mas também levantar-te com mais determinação. É dizer isto doeu-me, mas não me destruiu. É olhar para trás e saber que sobreviveste ao que uma vez pensaste que te ia quebrar para sempre. Hoje tens uma oportunidade. Não de mudar os outros, mas de mudar tu, de deixar de aceitar o que dói.
de deixar de compartilhar o que ainda não está pronto, de deixar de viver com a alma exposta perante quem só sabe ferir. É o teu momento de curar, e para curar, há que escolher diferente. Há um momento na vida em que deixas de procurar culpados e começas a procurar o teu centro. Esse momento é brutal, porque implica olhar para dentro, tirar a armadura e reconhecer que estiveste a oferecer partes de ti a pessoas que nem sequer sabem cuidar das suas. Jung não o dizia com essas palavras, mas insinuava-o o tempo todo. A verdadeira maturidade emocional começa quando assumes o leme da tua vida, sem desculpas, sem vítimas, sem máscaras. É muito provável que durante anos tenhas vivido para agradar, para ser o bom, a boa, o que nunca diz não, o que está sempre disponível. E talvez tudo isso tenha nascido de uma infância onde aprendeste que ser amado era igual a agradar. Mas hoje, com tudo o que viveste, tens que te perguntar com coragem: quem sou eu quando não estou agradando a ninguém? Tenho direito a existir se não estou cumprindo expectativas? As relações tóxicas nem sempre gritam, às vezes sussurram. Às vezes são esses olhares que te fazem duvidar de ti. Essas frases subtis que te diminuem sem que percebas. Esse "tu sempre exageras", isso é coisa tua, não foi para tanto. E cada uma dessas frases vai erodindo a tua autoestima até que te tornas uma versão reduzida de ti mesmo, temeroso de falar, de sentir, de exigir. Um dos maiores erros é pensar que o outro vai mudar só porque tu amas com intensidade. O amor não transforma quem não quer se ver. Jung foi muito claro ao dizer que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Se alguém não está disposto a olhar a sua sombra, então não está preparado para amar de verdade. Porque o amor real não ignora o caos, atravessa-o. Quando decides deixar de aceitar o inaceitável, algo dentro de ti se quebra, mas também algo novo nasce. E esse algo é o teu poder pessoal. O que esteve adormecido por anos sob o peso da culpa, do medo e do querer agradar. É possível que no início te sintas só, confuso e até egoísta. Mas não és. Estás a curar. Estás a priorizar-te pela primeira vez. Muitos vivem esperando uma desculpa que nunca chegará. E enquanto a esperam, murcham. Jung dizia que não podemos depender do reconhecimento externo para curar, porque isso nos converte em escravos emocionais. Às vezes, curar implica aceitar que não receberás justiça dos outros, mas que podes dá-la a ti mesmo. Através do autocuidado, do limite firme, do silêncio que protege. Freud afirmava que todo sintoma é uma forma em que o inconsciente fala. Jung levou esta ideia mais longe, dando sentido simbólico a cada dor, cada ansiedade, cada sonho recorrente. Se hoje estás cheio de moléstias físicas, insônia, pensamentos intrusivos, não te castigues. Escuta. Há algo dentro de ti que está suplicando por ser atendido. Talvez não precises de mais esforço, mas de mais consciência. Há feridas que não se curam com o amor dos outros, mas com amor próprio. Podes ter alguém que te adore e ainda assim continuar quebrado por dentro, se não decidiste sustentar-te a ti mesmo. Esperar que o outro te cure é entregar-lhe um poder que não lhe corresponde. Ninguém mais que tu sabe o que dói ser tu. Por isso, só tu podes começar essa viagem de regresso ao teu centro. Em toda pessoa ferida vive uma criança invisível. Uma criança que não foi ouvida, que foi ignorada, que aprendeu que sentir era perigoso. Jung falava do arquétipo da criança divina, essa parte essencial da nossa psique que representa pureza, criatividade, autenticidade. Se essa criança interior continua escondida, temerosa ou envergonhada, não poderá ser completamente tu. Hoje, abraça-a. Diz-lhe que já não tem que mendigar amor. Uma das decisões mais poderosas que podes tomar é esta. A partir de hoje, só aceito vínculos que me elevem. E não é soberba, é dignidade.
Porque quando tu te tratas com respeito, o mundo começa a tratar-te diferente. Mas se tu és o primeiro a ignorar-te, minimizar-te e exigir-te perfeição para te sentires merecedor, ninguém te valorizará como mereces. O poder da palavra é imenso. Jung sabia disso. Cada vez que te dizes, sou um desastre, não valho nada, nunca conseguirei isto, estás gravando no teu inconsciente uma identidade. E essa identidade torna-se realidade. Cuida o que pensas de ti. Cuida o que repetes. Porque cada frase interna pode ser uma semente de luz ou uma prisão emocional. Há dias em que sentes que retrocedes, que depois de tanto curar, voltas a quebrar-te. Não te julgues. A cura não é uma linha reta, é uma espiral. Às vezes voltas ao mesmo ponto, mas com uma consciência diferente. Isso também é avanço. Isso também é evolução. Como dizia Jung, a viagem para a alma requer passar várias vezes pelas mesmas portas, até que finalmente deixamos de temê-las. A máscara social protege-te, mas também te aprisiona. Viver fingindo que está tudo bem, que nada te dói, que és forte sempre, é exaustivo. E o pior, afasta-te de quem poderia amar-te por completo. Jung dizia que o que mais tememos mostrar é, muitas vezes, o que os outros mais precisam ver de nós. A tua autenticidade não só te liberta a ti, também dá permissão aos outros para serem eles mesmos. A tua energia é ouro, literalmente, e no entanto, entregas-a como se fosse água. Tempo, atenção, escuta, presença, tudo isso é energia vital. E se a dás a pessoas que só sabem pedir, mas não dar, acabarás vazio. Aprende a identificar os tomadores de energia. Não desde o julgamento, mas desde a responsabilidade de proteger o teu campo emocional. Há momentos em que a solidão se torna mestra. Em vez de procurar distrações externas, dá-te um tempo para observar que partes de ti precisam de mais amor. O que estás a evitar sentir? Que conversa interna estás a adiar? Às vezes, o barulho de fora só serve para que não ouças a tua verdade mais profunda. Voltar a ti não é egoísmo, é sagrado, porque só a partir do teu centro podes oferecer algo genuíno ao mundo. E se tu não estás bem, se tu não estás claro, tudo o que fizeres estará contaminado de caos interno. É hora de te purificar, de te escutar, de te reconstruir sem pressa, mas com decisão. Quando alguém te critica por estabelecer limites, é porque se beneficiava de que não os pusesses. Não pares. O teu bem-estar emocional vale mais que qualquer aprovação. Jung dizia que a alma precisa de coerência, não de aceitação externa. E cada vez que escolhes a tua paz acima do cômodo, estás sendo coerente com o teu processo. Não podes construir um futuro se estás preso ao passado com correntes invisíveis. E essas correntes, muitas vezes, são as coisas que ainda recebes dos outros e não questionas. A falta de respeito, a indiferença, a crítica constante. Basta. É tempo de cortar com tudo isso. Não para te vingares, mas para viver em paz. Há vínculos que só existem porque tu continuas a alimentá-los. Pessoas que só aparecem quando precisam de algo. E tu, por medo de parecer egoísta, continuas a dar. Hoje digo-te com clareza: dar desde o medo não é amor, é submissão. Dá desde o amor, mas também desde a liberdade de escolher. Carl Jung dizia que não reterás alguém que não fez o seu trabalho interior. E isso aplica-se tanto a ti como aos outros. Quando tu decides não receber mais desvalorização, não compartilhar os teus sonhos com quem os ridiculariza, não oferecer a tua alma a quem só quer alimentar o seu ego, estás deixando claro que o teu processo interior já não permite negociações com a mediocridade emocional. O teu sucesso não começa com uma meta. Começa com um filtro, o que deixas entrar e o que decides deixar ir. Muitas vezes compartilhamos as nossas feridas mais profundas com pessoas que não têm a capacidade de sustentar nem as suas.
Jung advertia que cada vínculo é uma forma de espelho, ou te reflete ou te distorciona. Se compartilhas a tua dor com quem só sabe invalidá-la, acabarás por te sentir pior. Se falas dos teus sonhos com quem nunca perseguiu os seus, acabarás questionando os teus. Por isso, ser seletivo não é arrogância, é sabedoria emocional. Algo que jamais deverias permitir-te receber de ninguém é a burla encoberta, essa ironia disfarçada de brincadeira, essa crítica embrulhada em humor passivo-agressivo. Jung afirmava que a sombra age de maneira indireta, projetando o que o outro não aceita em si mesmo. E muitas vezes, quem mais se ri de ti é quem mais inveja o que representas. Não caigas na armadilha de justificar essas atitudes com frases como "é o jeito dele". Não normalizes o tóxico só porque vem de alguém próximo. Nunca deverias permitir que outros definam o teu sucesso. O sucesso não se mede por padrões externos, nem por títulos, nem por validação social. Jung falava da individuação como um caminho sagrado e pessoal. O que é sucesso para ti pode não ser para outros. E está bem. Não entregues a tua definição de plenitude a quem jamais explorou a sua. Não permitas que alguém que não conhece a tua alma venha ditar como deverias viver. Outra coisa que jamais deverias receber de ninguém é a culpa projetada. Essa sensação de que tudo é a tua responsabilidade, de que se o outro está mal, é porque tu falhaste. Jung insistia que muitas pessoas projetam as suas sombras sobre quem está mais consciente, mais desperto. E se tu és alguém que sente profundamente, que reflete, que busca crescer, é provável que te tenhas tornado no contentor emocional de muitos. Mas tu não és um caixote do lixo psicológico. Não estás aqui para carregar culpas alheias. Não compartilhes a tua vulnerabilidade com quem não sabe o que fazer com ela. Não mostres a tua alma a quem só sabe julgar. Como dizia Jung, conhecer a tua própria escuridão é o melhor método para enfrentar a escuridão dos outros. Mas nem todos fizeram essa viagem. E se tu já a estás fazendo, protege-te. Há um tipo de intimidade que só pode florescer quando há presença, maturidade e reciprocidade. Caso contrário, a tua sinceridade será uma porta aberta à rejeição. Deverias proteger como um templo o teu tempo, a tua energia e as tuas emoções. Jung acreditava que todo ato que não está alinhado com o self acaba criando neurose. Quantas vezes disseste sim por não incomodar? Quantas vezes aguentaste por medo de perder? Essas pequenas traições cotidianas acumulam-se, e um dia, a vida grita-te que acordes, através do corpo, da ansiedade, da confusão. Não esperes que isso aconteça. Começa hoje a filtrar com amor o que recebes. É o teu direito absoluto não compartilhar o teu processo com qualquer um. Nem todos merecem acesso à tua mente, às tuas feridas, aos teus sonhos. Jung dizia que a alma precisa de espaços sagrados para crescer. E esse espaço, muitas vezes, é o silêncio perante quem não está pronto para te ver florescer. Que não te chamem distante por proteger a tua evolução. Que não te rotulem de frio por ter limites, porque só quem se ama sabe também fechar portas. Nunca esqueças isto: se alguém precisa que sejas menos para poder amar-te, essa pessoa não te ama. Te precisa, te usa, te condiciona, mas não te ama. O amor não pede renúncias internas. O amor real te vê completo. Te aceita sem que tenhas que te encolher. Jung deixou claro, a integração do ser requer aceitação total. E se alguém não pode amar-te assim, talvez não seja amor o que te oferece, mas dependência emocional. E para fechar esta sessão, faz uma pausa e olha-te de cima. És consciente de quão longe chegaste, de quantas versões soltaste, de quantas vezes te reconstruíste sem que ninguém soubesse. Este é o teu momento. E ninguém mais pode tirá-lo de ti. Se este vídeo ressoou contigo, comenta abaixo a frase: "Hoje decido não aceitar menos do que mereço". Que essa frase seja o primeiro passo de uma vida nova, com limites saudáveis, com vínculos conscientes e com uma autoestima inquebrantável. Estamos contigo.
O psicólogo Alfred Adler dizia que as pessoas que mais criticam costumam ser as que menos trabalharam em si mesmas. Isto não é uma desculpa para te vitimizares, mas um convite a observar com clareza. Quando alguém te lança constantemente juízos, o mais provável é que esteja a lutar internamente com as suas próprias inseguranças. Receber essas críticas como se fossem verdades absolutas é entregar o teu poder a alguém que não sabe como se sustentar a si mesmo. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e criador da logoterapia, ensinou-nos que o ser humano pode resistir a qualquer coisa se tiver um propósito. Não permitas que ninguém te roube o teu propósito. Não compartilhes os teus projetos com pessoas que só sabem semear dúvidas. A semente do propósito precisa de terra fértil, um ambiente emocional que a respeite e a acompanhe. Rodeia-te de pessoas que celebrem a tua evolução, não que compitam com ela. Erich Fromm falava de que o amor imaturo diz: amo-te porque preciso de ti, enquanto o amor maduro diz: preciso de ti porque te amo. Esta diferença é vital para compreender por que há pessoas que não deverias deixar entrar no teu campo emocional. Se alguém te ama desde a carência, acabará por absorver a tua energia. Se te ama desde a plenitude, contribuirá para a tua expansão. Escolhe bem que tipo de amor permites entrar. Karen Horney, uma figura poderosa do psicanálise humanista, dizia que muitas pessoas fingem segurança para ocultar uma profunda sensação de indignidade. Não compartilhes a tua autenticidade com quem só mostra máscaras. Não te abras com quem se ri da vulnerabilidade. Estás a construir uma versão mais livre e real de ti mesmo. Não a entregues a pessoas que só sabem destruir o que não compreendem. Uma das ensinanças mais poderosas de Jung é que cada vez que negamos uma parte de nós mesmos para sermos aceites por outros, nasce uma sombra. E essa sombra, mais cedo ou mais tarde, sai para te sabotar. Quando dizes sim a algo que te prejudica, só para não decepcionar o outro, estás dizendo não a ti mesmo. Essa é uma das coisas mais graves que poderias continuar a receber dos outros: a obrigação de te traíres. O respeito que permites é o respeito que crias. Hitler falava do complexo de inferioridade como um dos males mais comuns da alma humana. E muitas vezes, este complexo nasce quando vives rodeado de pessoas que se sentem superiores a ti e te fazem saber com gestos, palavras ou atitudes. Não fiques em lugares onde te toleram, fica em lugares onde te respeitam. Não normalizes a indiferença, a condescendência ou o sarcasmo. Frankl falava do vazio existencial como um sintoma de não viver conforme os próprios valores. Muitas vezes, quando compartilhamos a nossa vida com pessoas que nos arrastam para o seu caos, para a sua visão do mundo limitada, começamos a desconectar-nos dos nossos princípios. Não o permitas. Uma relação não deveria obrigar-te a perder o teu rumo. Se alguém não caminha contigo, não o carregues às costas. Há quem te trate como opção só porque tu os trataste como prioridade. Horney dizia que este padrão nasce da neurose do abandono, um medo profundo de ser rejeitado, que leva a conformar-se com migalhas. Tu não estás aqui para aceitar o mínimo. Não estás para mendigar, para suplicar, para esperar o que por dignidade deveria ser natural. Deixa de permitir o que não mereces só para manter perto quem não sabe amar bem. A psicologia moderna demonstrou que muitas das feridas emocionais mais profundas vêm de dinâmicas aparentemente normais. Amizades com competição encoberta, casais que te silenciam, famílias que te invalidam. Jung dizia que a alma se fere quando vive em ambientes que não lhe permitem ser. Não continues a aceitar essas feridas como se fossem parte da vida. Não tens que te acostumar à dor para chamar-lhe amor. O sucesso emocional mede-se pelo que escolhes soltar, mais do que pelo que consegues acumular. O que te pesa hoje que já não queres carregar? Que comentário continuas a repetir-te porque alguém o disse uma vez? Hitler dizia que a liberdade se constrói desde o interior, quando deixas de dar poder às palavras alheias. Hoje convido-te a apagar essas frases limitantes e a substituí-las por afirmações que te devolvam a vida. A psicóloga Virginia Satir dizia: não podemos curar no mesmo ambiente onde adoecemos. E essa frase deve ressoar com força no teu interior se levas anos recebendo o mesmo das mesmas pessoas, esperando resultados diferentes.
Há dinâmicas tão profundamente normalizadas que acabamos por acreditar que são amor, quando na verdade são abandono disfarçado. Hoje é o dia em que deves olhar à tua volta e perguntar-te: de que continuo rodeado que já não me faz bem? Jung falava da necessidade de separar o eu social do self profundo. Muitas vezes, o que aceitamos dos outros não é porque queremos, mas porque fomos condicionados a acreditar que, sem essas migalhas, não seremos amados. Mas quanto do que hoje permites nasce de uma carência que nem sequer é tua? Na próxima vez que te conformes com menos, pergunta-te se é o teu eu real quem decide, ou é a tua ferida. Quando Jung falava dos arquétipos, um dos mais poderosos era o do herói interior. Esse herói não é perfeito, mas é valente. Esse herói não está em guerra com o mundo, mas consigo mesmo. Mas há algo que todo herói aprende. Nem todos os que o rodeiam estão prontos para acompanhá-lo na sua viagem. Por isso, não deverias compartilhar a tua vulnerabilidade com quem não empreendeu o seu próprio caminho, porque o mal interpretará, porque o subestimará, porque o usará contra ti. Há frases que nunca deverias aceitar de ninguém, mesmo que venham de um ser querido. Estás a exagerar. Isso não é para tanto. Tu sempre fazes drama. Estas frases, repetidas durante anos, anulam a realidade emocional de uma pessoa. E esse dano é invisível, mas profundo. Fromm dizia que uma sociedade saudável é aquela que valida as emoções humanas, não a que as esmaga. Hoje, tu podes começar por construir uma comunidade emocional segura, começando por ti mesmo. Frankl ensinou-nos que quando a vida perde sentido, a alma entra em desespero. E às vezes o sentido perde-se não por uma grande tragédia, mas pela acumulação de pequenas renúncias. Renúncias à tua verdade, à tua liberdade, à tua paz. Porque alguém mais não o entendia, porque não querias conflitos. Mas viver assim é existir como sombra. Não mais. O sentido da tua vida não pode depender de que outros te deem permissão para ser tu. Não compartilhes as tuas ideias com quem só busca ter razão. Jung dizia que a verdade não é o que grita mais alto, mas o que ressoa com a tua alma. E muitas vezes, o ambiente não está preparado para as verdades que tu descobriste. Não esperes aplausos por pensar diferente, não implores compreensão. O verdadeiro revolucionário emocional sabe que o seu caminho é solitário, mas profundamente libertador. Uma das feridas mais grandes do ser humano moderno é a sobreexposição. Compartilhamos tudo, sentimentos, pensamentos, conquistas, fracassos, com pessoas que não o merecem, que não o entendem, que não o valorizam. Horney chamou-lhe neurose do reconhecimento. A obsessão por ser visto torna-nos vulneráveis perante quem só quer observar para destruir. Aprende a desfrutar o silêncio. A paz também é uma forma de sucesso. A validação não deveria vir de quem ainda não aprendeu a validar-se a si mesmo, porque uma pessoa que não se ama projeta o seu desamor. Uma pessoa que não se respeita sabota o respeito dos outros. E se tu chegaste a este ponto do vídeo, é porque estás a despertar dessa dinâmica. Já não queres que a tua autoestima seja um pêndulo que depende do humor alheio. Queres firmeza. E isso começa com uma palavra poderosa: basta. Há pessoas que te dão palavras, mas não te dão presença. E o mais triste é que muitos aprendemos a conformar-nos com isso. Com promessas que não chegam, com desculpas vazias, com afetos a meias. Adler dizia que quem não sabe dar, sempre exigirá mais. Por isso, o problema não é quanto amor entregas, mas quanto continuas a oferecer a quem não está emocionalmente disponível. Não mais oferendas ao vazio. Aceitar o inaceitável não é maturidade, é resignação. E Jung não concebia a resignação como caminho de evolução. Ele falava de integrar, de transformar, de compreender, mas nunca de render-se. Se estás numa relação, num vínculo ou numa dinâmica que te drena, que te faz duvidar de ti, que apaga a tua luz, não estás num espaço de amor. Estás num cenário de sacrifício. E o amor real nunca exige sacrifícios da tua dignidade. E se te dissesse que permitir que outros te faltem ao respeito é uma forma silenciosa de te renderes. Não se trata de orgulho. Trata-se de valor.
Carl Jung dizia que a alma se revela quando a mente se acostuma à humilhação. Por isso, há dias em que te sentes irritável sem razão, cansado embora tenhas dormido, ansioso sem motivo. É a tua alma pedindo-te que ponhas um limite, que te atrevas a dizer até aqui. Porque permitir o que te dói é trair quem poderias chegar a ser. Estás aqui para construir uma versão de ti que já não viva do que outros possam dar-te ou tirar-te. Estás aqui para entender que não é um ato de egoísmo deixar de receber o que não precisas. É um ato de consciência, é um ato de poder. É um ato de respeito próprio. Como Jung escreveu, o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Hoje estás a deixar de negar o teu valor. E isso é o início de algo enorme. Deixar de aceitar o tóxico não te converte em alguém frio ou arrogante. Converte-te em alguém que amadureceu emocionalmente. Fromm explicava-o bem. O amor verdadeiro não pode existir sem liberdade interior. E não és livre se vives adaptando-te às expectativas alheias, se continuas a compartilhar a tua paz com quem só sabe semear caos. Retirar-te desses espaços não é abandono, é evolução. Tu não estás aqui por acidente. Cada palavra deste vídeo chegou a ti porque em algum recanto do teu ser sabias que precisavas despertar. Jung dizia que a vida te apresentará pessoas, desafios e dores, não para te destruir, mas para te ajudar a lembrar quem és. Não para te tornar mais fraco, mas para te devolver a força que esqueceste. Hoje, ao deixar de aceitar o que já não queres, estás a reconectar-te com o teu poder. Há uma linha invisível que divide quem se torna inquebrantável de quem continua preso em padrões destrutivos, a decisão. E tu, ao ver este vídeo até aqui, estás a tomar essa decisão. Já não vais normalizar a crítica constante, nem os afetos mornos, nem as promessas quebradas. Já não vais entregar-te a quem não se entregou a si mesmo. Entendeste que a tua luz não está para encaixar em escuridões alheias. Esta transformação é silenciosa, mas poderosa. É esse momento em que já não respondes aos ataques, não te explicas para ser entendido, não te rebaixas para ser querido. Porque, como dizia Jung, o verdadeiro eu é o que resta quando já não tentas agradar a ninguém. E esse verdadeiro eu é a versão mais temida por quem só sabe relacionar-se com a submissão. Agora é o momento de soltar o peso emocional dos anos, daquelas frases que te marcaram, daqueles gestos que te quebraram, daqueles vínculos que te fizeram crer que não valias. Estás a começar a escrever uma nova narrativa. Uma onde já não és o que suplica, mas o que escolhe. Uma onde já não és o que espera, mas o que avança. Uma onde o respeito não se mendiga, exige-se com dignidade. Se este conteúdo está a remexer algo em ti, se te está a convidar a mudar, encorajo-te a deixar nos comentários a frase "Estou pronto para me proteger", mesmo que isso signifique perder quem não me cuida. Porque quando escreves, afirmas. Quando afirmas, transformas. Quando transformas, curas. E quando curas, ninguém pode voltar a usar-te como faziam antes. E agora que estás neste ponto, não podemos ir-nos sem te mostrar como tudo isto ganha vida numa história real, carregada de emoções, decisões difíceis e renascimentos. Uma história que talvez não seja a tua, mas que sem dúvida sentirás como se fosse. Uma história onde tudo o que dissemos se torna pele, lágrimas e determinação. Prepara-te. O que vem agora não é ficção, é alma. É carne e osso aplicando filosofia. É o que acontece quando deixas de aceitar o inaceitável. É o que acontece quando decides que o sucesso começa com um não mais. É hora da história. E esta poderia mudar-te para sempre. O céu de Medellín escurecia lentamente, como se o dia se recusasse a morrer, tal como ele. Gabriel estava sentado num banco de concreto, em frente ao Parque Biblioteca Espanha, em Santo Domingo, olhando para as montanhas, mas sem as ver realmente. Sentia que a sua alma estava estagnada num labirinto sem saída. Tinha 34 anos, uma licenciatura pendurada na parede, um trabalho que o esgotava, e um amor que o deixou por outro sem explicação alguma. Mas não era a ruptura que o destruía, era a sensação de não saber quem era sem essa pessoa. Tinha entregue tudo. O seu tempo, a sua calma, o seu centro. Gostava de dizer que era generoso. Mas a verdade é que vivia desesperado por ser escolhido,
por ser suficiente, por se sentir importante para alguém. E quando ela se foi, algo dentro dele também o fez. Não conseguia dormir. Não conseguia comer. E o pior, não conseguia parar de revisar as redes sociais dela, procurando migalhas de atenção como uma criança que rebusca entre as cinzas de um incêndio. Uma tarde, após sair cedo de um escritório que não amava, caminhou pela Avenida Oriental sem rumo. Entrou numa livraria pequena, mais por rotina do que por desejo. Procurava livros sobre como esquecer, como fechar ciclos, como fingir fortaleza. Mas o que encontrou foi diferente. Um exemplar algo desgastado de O Homem e os Seus Símbolos de Jung chamou a sua atenção. Folheou-o sem pensar muito, até que uma frase o atravessou como um relâmpago em plena tempestade. Não te iluminas imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a tua escuridão. Não soube explicar por que comprou o livro. Apenas sentiu que alguém tinha escrito o que ele precisava ler. Nessa noite, no seu pequeno apartamento em Laureles, com uma chávena de café frio na mesa e o som distante da chuva a bater na janela, começou a ler. E foi como se alguém estivesse a desenterrar partes dele que tinha esquecido. Não estava louco, estava ferido. Não era fraco, apenas estava perdido dentro de si mesmo. Passaram semanas. Gabriel começou a devorar mais livros de Jung. Tomava notas num caderno, sublinhava frases, chorava em silêncio. E pouco a pouco, começou a reconhecer que o que o tinha destruído não foi ela, mas o que ele entregou sem medida. Não sabia estabelecer limites porque temia ser abandonado. Jung não tinha dito: o que negas te submete. E ele tinha negado a sua necessidade de validação durante anos. Um sábado de manhã, decidiu visitar Guatapé, procurando silêncio. Sentado na pedra do penhol, com o vento no rosto e um caderno nas mãos, escreveu pela primeira vez uma carta para si mesmo. Nela não pedia amor. Prometia-se amor. Anotou: não voltarei a dar o que ainda não tenho para mim. Não me trairei só para ser amado. Era uma declaração de independência emocional. Uma revolução interna. Com o tempo, entendeu que tudo o que tinha aceitado, críticas disfarçadas de conselhos, burlas que danificavam a sua autoestima, exigências que o desdibujavam, não eram culpa do outro. Ele tinha permitido muitas coisas por medo de ficar só, por temor de enfrentar a sua sombra. Mas Jung o tinha advertido: até que não faças consciente ou inconsciente, ele dirigirá a tua vida e chamarás isso de destino. Então, decidiu curar. Não com frases motivacionais, mas com disciplina emocional. Começou terapia. Aprendeu a identificar as vozes internas que lhe diziam que não era suficiente e a responder-lhes com firmeza. Mudou as mensagens que se repetia cada manhã. Falava consigo mesmo com respeito. Olhava-se ao espelho como se tentasse recuperar uma relação perdida, a que tinha consigo mesmo. Deixou de frequentar certas pessoas. Não porque fossem más, mas porque a sua evolução já não encaixava com essa versão dele que calava para agradar. Era difícil, sentia-se só, mas era uma solidão digna, não como a que se sente quando estás acompanhado, mas te traís para pertencer. Juntou-se a um círculo de leitura na Universidade de Antioquia. Começou a compartilhar os seus pensamentos. Pela primeira vez, sentiu-se ouvido sem ter que se esforçar por ser interessante. Uma noite, caminhando pelo jardim botânico, lembrou o momento em que ela se foi. Já não lhe doía como antes. Agora entendia que essa perda foi um início. Que a vida não lhe estava a tirar algo, mas a obrigá-lo a olhar-se. Que a sua dor foi o mensageiro. E que se a tinha sobrevivido, era porque no fundo sempre havia uma voz interior esperando ser ouvida. As mudanças foram silenciosas, mas profundas. Não precisava gritar para ser respeitado. Não precisava provar o seu valor. A sua energia era diferente. E notou-o quando alguém do passado voltou, querendo reconectar. Mas desta vez, ele disse não. Com amor, mas com firmeza. Já não estava disposto a mendigar o que merecia receber livremente, porque agora sabia quem era. E foi ali, nesse instante,
que Gabriel se sentiu verdadeiramente livre. Não porque o aceitassem, mas porque por fim se aceitava a si mesmo. Já não recebia burlas disfarçadas de brincadeiras, nem palavras venenosas sob o disfarce da sinceridade, porque ele tinha deixado claro, com atos e presença, que merecia. Já não compartilhava os seus sonhos com quem só sabia criticá-los. E nessa solidão cheia de autenticidade, descobriu que nunca mais voltaria a conformar-se com o que o diminuía. Gabriel não se transformou da noite para o dia. O primeiro que fez, sem saber, foi obedecer a uma lei natural do inconsciente: parar. A pausa, o silêncio. Esse estado de colapso emocional não foi uma perda de tempo. Foi o limiar. Jung falava dos momentos de crise como um chamado da alma para confrontar o que foi reprimido. Quando ele não conseguiu dormir, comer ou distrair-se, a sua alma gritava que já não podia continuar a ignorar a sombra. Em psicologia profunda, a sombra representa tudo o que negamos de nós mesmos: inseguranças, desejos, feridas não atendidas. Gabriel tinha vivido para agradar, para ser querido, para não ser abandonado. E o que está por trás desse padrão? O medo. Um medo ancestral de não ser suficiente. Jung afirmava que se o inconsciente não é atendido, toma o controle da vida. E isso tinha feito com Gabriel. O seu inconsciente escolheu amores impossíveis, relações dolorosas e uma constante renúncia a si mesmo. O interessante é que Jung não propunha destruir a sombra, mas integrá-la, ou seja, reconhecê-la, aceitá-la e entender que é parte de nós. Gabriel começou a ler sobre isso, e em vez de fugir da sua dor, observou-a. Deu-lhe um nome, chorou, escreveu, e ao fazê-lo, tornou consciente o inconsciente. Esse foi o seu primeiro ato de liberdade real. Não continuar a agir como vítima, mas como observador das suas feridas. Quando Gabriel se retirou do barulho, quando viajou a Guatapé em busca de silêncio, estava a obedecer a uma necessidade instintiva da alma: reconectar-se com o essencial. Jung sustentava que a alma não se encontra no bulício, mas na contemplação. Essa visita não foi turismo, foi introspeção. E ali, escrevendo para si mesmo, fez um ato poderosíssimo: escolheu-se, prometeu-se não se trair. Essa promessa é o início da transformação. Em consulta, muitos pacientes perguntam: como começo a amar-me? E a resposta, como fez Gabriel, não começa com frases bonitas nem afirmações. Começa com atos, com limites, com decisões difíceis. Porque amar-se não é uma emoção, é uma construção diária. Gabriel começou dizendo não ao que antes dizia sim por medo. Começou retirando-se de lugares onde a sua autenticidade não era bem-vinda. Esse é o amor próprio real, ação. Uma chave poderosa no seu processo foi identificar as vozes internas que o sabotavam. Todos temos um eu crítico, uma parte da mente que repete frases que ouvimos na infância ou em relações danosas. Gabriel descobriu essas vozes e começou a responder-lhes, a desobedecer-lhes. Isto é fundamental em terapia. Aprender a reconhecer que nem tudo o que pensas de ti é verdade. Muito é herança emocional não questionada. A mudança energética que Gabriel experimentou foi consequência de uma reconstrução identitária. Já não precisava encaixar. Não precisava justificar a sua existência com conquistas, afeto ou companhia. Tinha renascido desde a integridade. Jung dizia que quando o indivíduo se reconcilia consigo mesmo, a sua energia muda. As pessoas sentem-no. Alguns afastam-se, outros aproximam-se. Mas já não importa, porque o valor está dentro. Algo crucial no seu processo foi ressignificar a dor. Já não viu a ruptura como uma perda, mas como um convite. Jung não o planteava com clareza. Os encontros mais importantes já foram planeados pelas almas antes que os corpos se vejam. Ela veio para lhe ensinar algo. Veio para lhe revelar que partes de si mesmo devia curar. Veio para acender a chispa que o devolveria ao seu próprio centro. Uma lição que deixa a sua história
é que curar não é linear. Há recaídas, dias de dúvida, momentos de nostalgia. Mas cada vez que Gabriel se sentia tentado a voltar ao que o danificava, lembrava-se de quem era agora. E isso, esse ancoramento na sua nova identidade, salvava-o. Porque quando te conheces, não aceitas que te tratem como se não soubesses quem és. Essa é a essência da verdadeira mudança. Jung insistia na importância dos símbolos, dos rituais. Gabriel usou a escrita como ritual. Tornou-se um terapeuta de si mesmo cada vez que plasmava pensamentos em papel. Este exercício é poderosíssimo. Escrever não é apenas narrar, é ordenar o caos interno, é construir sentido. E isso é exatamente o que muitos precisam fazer para começar a curar. O afastamento de Gabriel de pessoas tóxicas foi um ato de amor radical. Não por desprezo, mas por respeito. Jung dizia que não se pode ajudar alguém que não deseja sair da sua sombra. E muitas vezes, ao ficarmos em vínculos danosos, não estamos a ajudar, apenas estamos a prolongar o ciclo da dor. Gabriel entendeu-o e decidiu que a sua evolução valia mais que o costume. O momento em que disse não ao reencontro foi símbolo de maturidade. Jung afirmava que o indivíduo saudável é aquele que pode escolher em liberdade, não desde a necessidade. Gabriel já não precisava que o escolhessem para se validar. Já se tinha escolhido a si mesmo, e isso transformou por completo a dinâmica de poder na sua vida emocional. A viagem de Gabriel pode parecer longínqua, mas é universal. Todos, em algum momento, devemos passar por esse processo. De desconstruir o que fomos, confrontar a sombra, renunciar ao que não se alinha com a nossa verdade e reconstruir-nos desde dentro com paciência e coragem. A história de Gabriel não é apenas uma história, é um espelho, é uma rota, é um chamado. Quero deixar à audiência um exercício que pode mudar-lhes a vida. Pega numa folha e escreve: que coisas estive a aceitar que me fazem mal? Escreve sem filtros. Depois responde: que medo me impede de soltar essas coisas? E por último, que versão de mim emergiria se me atrever a deixar de aceitá-las? Esse pequeno ato de introspeção pode abrir uma porta interior que jamais imaginaste. Agora quero que reflitam com uma pergunta profundamente junguiana. És tu quem está a viver a tua vida, ou é o medo quem o faz por ti? E se descobres que estiveste a viver desde o medo, desde o costume, ou desde a necessidade, então é tempo de regressar a ti, de te reconectares com o que te faz autêntico e de tomar a decisão mais importante: curar-te. Antes de fechar esta análise, quero propor uma dinâmica para a nossa comunidade. Se chegaste até aqui e esta história tocou algo dentro de ti, quero que deixes nos comentários a frase: decidi não me trair nunca mais. Essa será a nossa declaração de consciência. Uma afirmação coletiva de amor próprio e renascimento. Então, quantas vezes te traíste por medo de que alguém se vá? Quantas vezes calaste a tua verdade para não incomodar? Quantas vezes te agarraste a relações que sabias, no fundo, que já estavam vazias só porque temias enfrentar o silêncio? Para por um instante e responde com honestidade: quanto do que hoje vives é realmente a tua escolha? E quanto é uma adaptação ao que outros esperavam de ti? És tu? Ou és o reflexo dos rejeições que recebeste e decidiste converter na tua identidade? Carl Jung deixou claro: a liberdade não se alcança negando as nossas sombras, mas reconhecendo-as e aceitando-as. Então, atreveste-te a ver o que escondes. Permitiste-te entender por que às vezes dás tanto, mesmo quando não recebes nada. Notaste que quando começas a estabelecer limites, alguns afastam-se, mas outros, os que valem, aproximam-se com mais respeito. O que achas que aconteceria se, a partir de hoje, decidisses não receber mais críticas disfarçadas de amor? Se deixasses de compartilhar os teus sonhos com quem não sabe cuidá-los? Se fizesses um pacto contigo mesmo para não entregar a tua alma a quem não te entrega nem o mínimo respeito? Perguntaste-te por que buscas sempre validação externa. E se essa necessidade nasce de uma parte tua que ainda não se sentiu vista por ti mesmo? Gabriel entendeu na própria carne.
Quando deixas de viver para ser escolhido, tornas-te alguém inalcançável, não porque te aches mais, mas porque, por fim, aprendeste a valorizar-te como mereces. E tu? Que parte da tua história precisa que a abraces, que a cures, que a reescrevas desde um lugar de amor e não de abandono? Não quero que termines este vídeo pensando que é apenas uma boa história. Quero que saias com perguntas que incomodam, mas que curam. Porque só quem se atreve a perguntar-se, se permite transformar-se. A que pessoa precisas de dizer não mais? E por que ainda não o fizeste? A que versão tua precisas de pedir perdão? Por que a ignoraste durante anos? És capaz de viver sem agradar a toda a gente? Mesmo que isso signifique que alguns te critiquem ou te abandonem, estás disposto a ficar contigo mesmo quando todos se forem? Convido-te a fechar os olhos esta noite e repetir-te em silêncio: hoje escolho-me. Mesmo que trema, mesmo que doa, mesmo que me custe. Hoje escolho-me. E se chegaste até aqui, se este conteúdo tocou algo dentro de ti, quero que te tomes um instante. Não para me agradecer, mas para te agradecer a ti, por continuar a procurar, por querer compreender-te, por não te renderes. Deixa nos comentários a frase: não voltarei a entregar a minha paz a ninguém. Escreve-a como um compromisso contigo, como um lembrete para os dias difíceis, como um símbolo de que a tua viagem para ti mesmo já começou.